Bem, irmãos, nós temos tomado tempo para falarmos do temor a Deus. Vamos a Provérbios capítulo 1, versículo 7. Tem sido nosso ponto de partida para tratarmos especificamente desse tema, né? O temor a Deus. Ainda estamos na definição, né, do que é temor a Deus. Hoje devemos encerrar essa parte e continuarmos no assunto. Então, Provérbios 1, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, nós estivemos falando a respeito, né, do temor a Deus como centro da piedade e que há alguns tipos de temores que a Bíblia apresenta. O medo das consequências, né, dos danos que podem vir. É algo que nós como pais, nós sempre temos que lidar, né? Porque quando são crianças, né, o Abner está nessa fase, ele tem muito medo da consequência. E a gente procura falar para ele que ele tem que, na verdade, não tem que ter medo da consequência, tem que ter vergonha de errar, né? Ele tem que ter o afastamento dele deve ser do motivo, né, que vem a consequência. Então as pessoas têm medo das consequências dos danos e não de estar fazendo as coisas erradas. E tem o medo também que vem pela honra, pelo respeito. Nós temos respondido algumas perguntas e nós trouxemos a ilustração do trilho do trem, né? A pessoa que está ali no trilho do trem e alguém grita para essa pessoa. E se nós imaginamos que essa pessoa não quer, né, sair do trilho do trem, evidentemente nós vamos pensar que ou ele é surdo, ou ele é cego, ou ele é ambos, ou ele é ignorante, ou ele é simplesmente um louco, né? Uma pessoa que não quer ver a realidade. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Eu creio que todos nós já enfrentamos essa dificuldade, seja na família, ou seja com alguém conhecido, de alguém que você vai chamar a atenção, que você vai, por consideração, por amor, ou porque você está vendo que a pessoa está fazendo algo errado, você vai falar com ela. Você não está fazendo o que é certo, você está fazendo o que é errado, e tenta corrigir a pessoa. E como é natural, irmãos, é o mais natural que existe, é que a pessoa fique com raiva de você, né? Ela não entende, ela não quer ser corrigida e ela ainda fica com raiva de você. Essa raiva motiva a pessoa a continuar fazendo cada vez mais o errado. E é isso que acontece com as pessoas, é isso que os homens fazem, né? Eles não entendem o convite de Deus, eles buscam mudar o caráter de Deus e continuar odiando odiando a Deus. E isso os faz submergir completamente em um sentimento de frustração. Eles querem expulsar, cada vez que eles se frustram, mais eles querem expulsar a ideia de que há um Deus santo e que o coração deles realmente está lidando com coisas que eles não precisam, e nós precisamos entender que isso tem a ver com o temor a Deus no coração dos ímpios. Eles não aceitam isso, não aceitam e lutam contra isso. Uma pergunta que nós devemos fazer antes de começarmos, né? O que torna as mídias? Antes era o rádio, né? Depois veio a televisão, hoje são as mídias sociais. O que faz a internet ou a televisão, os aplicativos, os videogames tão atraentes? Por que as pessoas gostam de passar tempo na internet, nos videogames, na televisão, nas mídias sociais? O que elas estão procurando preencher? Por que elas estão tão conectadas a isso? Por quê? Qual é a razão disso? Vamos responder isso. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento. Porém, os loucos, ó Deus, aqueles que estão perdidos, sem Cristo, eles desprezam a sabedoria e a instrução. Que nós, como crentes, como salvos, nós não estejamos refletindo essas loucuras, mas estejamos refletindo a sabedoria que há em Cristo em nosso viver, em nome de Jesus. Amém. Então, o que eu posso sugerir com isso? As pessoas têm
pavor de ficarem sozinhas com os próprios pensamentos. Viu, irmãos? As pessoas, elas têm pavor de ficarem à mercê dos próprios pensamentos. Elas têm uma necessidade consistente de cauterizar a consciência. Então eu preciso de distração. Eu preciso fugir daquilo que eu não quero enfrentar. Então eu quero fugir da realidade. Eu quero uma realidade alternativa. Eu quero preencher esse vazio existencial. Então as pessoas, antigamente era muito a televisão, né? Elas não queriam ficar sozinhas com os próprios pensamentos. Hoje é a internet, né? É por isso que as pessoas estão cada vez se afastando mais, por exemplo, da leitura. Hoje é muito mais difícil, né, as pessoas lerem. Porque para ler, você é diferente de você ver uma mídia social, de você ver um filme, é diferente, né? Não estou dizendo que isso em si é pecado, mas a grande razão é que as pessoas não querem lidar com os próprios pensamentos, elas não querem lidar com isso, então elas procuram amenizar, como se elas estivessem num sofrimento. Então elas fogem da realidade e elas querem preencher o vazio que elas sentem. Se eu pudesse, as pessoas podem dizer assim, né? Preencher minha mente com outras coisas, eu vou fazer. Não quero. Eu não quero ter que lidar com isso. Eu não quero nenhuma agonia. Eu quero prazer imediato. E as pessoas têm se tornado obcecadas por essas atividades, né? Relaxamento e premiação, direto. Então é por isso, irmãos, que as pessoas perdem, não é exagero dizer, 3, 4 horas com vídeos de segundos em segundos em segundos. Então elas querem premiação, elas querem manter-se ocupadas, elas querem essa distração, elas querem fugir, né, do que as persegue e querem fugir dessa apreensão existencial. E eu vou dizer algo aos irmãos, Satanás tem usado muito isso para distorcer até, irmãos, a capacidade cognitiva das pessoas. Às vezes você vai conversar com as pessoas, né, e elas se tornam apenas uma repetição do que elas estão ouvindo, elas não conseguem pensar mais, elas não conseguem raciocinar, elas só refletem aquilo que está ali sendo colocado na mente delas. Então vamos fazer a pergunta, né, que surge nas nossas mentes. Será que nós, como cristãos, nós devemos agir assim, fugir da realidade? Será que nós devemos ter um temor a Deus? Porque nós tratamos do temor a Deus das pessoas ímpias. As pessoas ímpias têm esse receio, elas não querem lidar com isso. E nós, cristãos? Nós devemos manter esse temor, isso é bíblico. Esse pavor de Deus, ele ainda tem que existir, né? Porque muitos dizem, eu tenho um relacionamento com Deus, então ele se tornou o meu amigo lá de cima, né? Eu não tenho mais que temê-lo. Então, irmãos, vamos pensar um pouco. Vá lá em Gênesis, por gentileza, vamos pensar um pouco. Vamos usar nossa capacidade intelectual para meditarmos na palavra de Deus. Capítulo 2 de Gênesis e o versículo 17 é apresentado uma ordem de Deus de uma forma negativa. E alguns vão dizer, inclusive, que na ordem de Deus ele expressa uma ameaça. E a ameaça, irmãos, se ela aqui ocorre, ela provoca o temor, ela vem a provocar o medo. Isso antes do pecado. Se você olhar para o versículo 17, ele diz, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Não vá comer dela. Porque se você comer, haverá consequência. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão, se você tiver medo de mim, como Deus, se você me temer como Deus, se você entender que como Deus eu posso lhe levar a juízo, não coma. Adão, se você entender a minha santidade, não coma. Porque o dia que você me desobedecer, você vai colocar você mesmo na linha de frente do meu juízo. Isso, irmãos, era um motivo legítimo
para que o homem estivesse pensando a respeito antes de pecar. E isso tem a ver com a mão disciplinadora de Deus. Deus, ele sempre disciplinou os seus filhos. E essas confissões, elas existem no Antigo Testamento, na vida dos santos, daqueles que tinham relacionamento com Deus. Deus, em seu amor, ele é disciplinador. Nós não podemos esquecer disso. Salmos 119, vamos ver, estamos estudando Salmos, né, com a graça de Deus, né? Oxalá Jesus voltasse antes, né? Terminaremos de estudar no céu, mas Jesus não voltando, vamos continuar. Deus permite que cheguemos até o Salmo 119. Vamos ver o versículo 20. 119, versículo 20. Perdão, 120, tá, irmãos? Versículos 120, é o 119 e o 120. Nós estamos aqui tratando do sentimento que invade o pensamento, a alma de uma pessoa que tem um relacionamento com Deus. O meu corpo se arrepiou, tremeu, né? Aqui, tremeu, se arrepiou com temor de ti e temi os teus juízos. Não é um perdido que está falando aqui, irmãos, é um salvo. Eu temo a ti, ó Deus. Eu tremo diante dos teus juízos. É esse tremor daquele que tem a capacidade e o poder e a autoridade de nos disciplinar. Ele tem toda a força e toda a autoridade para fazer isso, irmãos. Nós não podemos esquecer disso. Não é um tremor de admiração, aqui é o tremor do poder de Deus. E Davi vai mencionar isso em outros lugares. Davi contempla os julgamentos de Deus, não somente para os ímpios, mas na vida dos salvos. Davi conhece a Deus porque Deus se revelou a ele. Davi ama a Deus, mas ele reconhece Deus, ele pode me julgar, ele tem essa autoridade. Em sua onipotência e sua santidade, ele pode me disciplinar. Esse Deus grandioso, ele pode tomar os homens em suas mãos e ele pode julgá-los. E é isso que Davi está falando aqui. Ao pensar nisso, eu tremi. Ao pensar que Deus faz essas coisas, eu me arrepiei, né? Eu tremi nas bases diante de ti, porque eu temi os teus juízos. Irmãos, nós cristãos, se nós entendemos corretamente, então nós temos a visão adequada de Deus, ampla, precisa, bíblica, nós vamos temer mais a Deus do que os incrédulos. Nós vamos temer mais a Deus do que os incrédulos. Isso não quer dizer que nós vamos ter pavor de sermos condenados, nós temos certeza da salvação, mas o nosso temor é um temor consciente. O temor do ímpio é um temor debochado, sombrio, é um temor que não enxerga o caráter de Deus como ele é. Nós enxergamos o caráter de Deus pelos olhos do Espírito Santo por meio da sua palavra. E nós não podemos deixar de tremer diante dessa realidade de um Deus verdadeiro. Nós não podemos ser debochados como os não crentes são. Nós não rimos das piadas que contam a respeito de Jesus, ou a respeito de Deus, ou das paródias, ou das invenções humanas, ou da tentativa de ridicularizar a palavra. Nós não fazemos assim, irmãos. Salmos capítulo 90 e o versículo 11. Salmos capítulo 90 e o versículo 11. Isso responde, irmãos, a essa questão. Nós conhecemos o poder de Deus. Você conhece o poder de Deus? Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. E alguém pode dizer assim, mas essas coisas só acontecem no Velho Testamento, né? Só são coisas do Velho Testamento.
Vamos ver algumas passagens no Novo Testamento. 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 1. 1 Pedro, nós já estudamos e é muito interessante, né? Cada vez que nós voltamos, mesmo já tendo estudado, nós aprendemos mais. 1 Pedro, capítulo 1, irmãos. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ver aqui o versículo. Eu separei aqui o 1 Pedro, capítulo 1. Deixa eu ver aqui. Versículo, deixa eu ver aqui, irmãos. Versículos 11. Dezessete. Isso, obrigado, irmão. 17, já vai aparecer a palavra temor aqui. Muito obrigado. É o 17. Apareceu aqui, irmãos, na impressão, 7 desapareceu aqui. É isso mesmo. É o versículo 17. E se invocais por Pai, veja como é interessante. Se Deus é seu Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, ou seja, em vida, Deus disciplina os homens. Andai como, irmãos? Em temor. Durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, o que Pedro está dizendo aqui? Se você é um crente, nunca, mas nunca ande de forma irresponsavelmente feliz e levianamente, achando que Deus não se importa. Deus não vai se importar com essas coisas. Convencido em si mesmo a ponto de esquecer que você está lidando com Deus. Viu, irmãos? Você não está lidando com o pastor Miguel. Você está lidando com Deus. Se há santidade em nós, nós temos que ter temor em todo o nosso viver. Então eu estava conversando com uma pessoa que se diz um cristão, mas estava fazendo coisas erradas no trabalho. E eu disse a ele, olha, se você é um crente, você vai levar tudo o que você crê para a sua vida profissional. Você não vai aceitar ser antiético. Você não vai dizer que pode ser algo na igreja e outra coisa no seu trabalho. Nós precisamos andar em temor. Nós precisamos reconhecer que nós estamos lidando com Deus. E nós vamos responder a Ele. E evidentemente muitas pessoas vão ficar chateadas conosco quando nós pregarmos o Evangelho e nós queremos que elas compreendam isso, elas vão ficar chateadas conosco. Mas não é com a gente que elas vão prestar contas. Elas vão prestar contas diante de Deus. Romanos capítulo 11, versículo 20 e o 22. Paulo ressalta esse princípio quando ele lida com o julgamento de Deus sobre Israel como nação por causa da incredulidade. Romanos capítulo 11, versículo 20, diz assim: está bem, pela sua incredulidade foram quebrantados, e tu estás em pé pela fé. Então, não te orgulhes, não te ensoberbeças a ti também. Cuidado, não seja uma pessoa orgulhosa. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, também tu serás cortado. Então, esse princípio, irmãos, deixa claro, deixa muito claro,
E nós poderíamos citar outras passagens, né? O Filho de Deus tem que ter esse temor? Tem. O Filho de Deus tem que temer a Deus como nós. E esse pensamento dominante do nosso estudo, né? Pensamento de temer a Deus. Nós vamos ver que é uma parte vital da nossa fé. É aquilo que identifica se somos pessoas sábias ou se nós não aplicamos o nosso conhecimento na nossa vida prática. E isso é muito claro de enxergar. É quando alguém se diz um crente, mas não vive o evangelho. Então essa pessoa não aplica a sabedoria, ela não teme a Deus. E nós precisamos exortar, né, sobre nós termos discipulados em relação a isso. Salvação, irmãos, ela tem uma diferença de ser um discípulo. Você pode ser uma pessoa salva, mas você pode não ser um discípulo. O que é um discípulo, irmãos? Discípulo significa um aluno. Jesus, ele disse, se vocês andarem na minha palavra, vocês verdadeiramente serão meus discípulos. Ser discipulado é ser ensinado. Então é possível que pessoas sejam salvas, porque a graça de Deus ela é abundante. Mas há pessoas que nunca se tornam verdadeiros discípulos em relação à obediência. Estão sempre teimando com Deus. Deus é como aquele trem, a gente já mencionou isso, se aproximando. E aí você está conversando com a pessoa, ela está no trilho do trem, você diz assim, por que você não sai daí? Está vindo o trem. São como aquelas pessoas que vão para as suas igrejas, né? Domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, quinta que seja. Elas vão e são estranhas ao trabalho da graça e da purificação do sangue de Cristo. Irmãos, eu tive a oportunidade, logo depois que nós fomos salvos, maravilhosa, uma oportunidade maravilhosa, de sermos discipulados por Deus através de um dos homens, posso dizer assim, dos mais sábios que eu tive a oportunidade de conhecer, né? Alguns eu conheço só por livros, né? Mas de conversar, né? Alguém que Deus levou com 47 anos, muito jovem, e eu via com muita tristeza, ouvia sermões maravilhosos, sermões que me deixavam muito feliz de estar ali ouvindo pela graça de Deus, pela permissão de Deus, e eu pensava quanto tempo eu perdi. E eu ficava triste porque eu via pessoas indo ouvir e sair vazias e não aproveitar nada. Inclusive algumas saíam falando até coisas desagradáveis, né, a respeito do pastor. E há sempre uma questão aqui, né? Uma questão em relação... Pense no homem lá do trilho do trem. Talvez você vai pregar o evangelho e a pessoa vai dizer assim, você só quer me assustar, né? Falando do inferno, né? Lá vem os cristãos falando do inferno para que eu, pelo medo, eu me torne um cristão. Você quer pregar, quer me colocar medo, porque aí você quer que eu seja um cristão por temor. E se eu estivesse gritando, olha, sai dos trilhos, lá vem, fuja. Pensa um pouco. Eu só estou tentando assustar como quem grita de uma coisa vazia e passageira. Se alguém está gritando, está vendo que vem o trem no trilho e quer que você saia de lá, ela não só quer assustar você, não. Ela quer que a sua vida seja salva. E se isso nos assusta, se o temor que devemos ter a Deus, se essa realidade esmaga o nosso coração, quando nós, como cristãos, nós gritamos aos nossos parentes, aos nossos amigos, fuja,
Arrependa-se do que você é, de como você está vivendo. Irmãos, se nós tememos a Deus, nós não vamos dizer para as pessoas: não se preocupe, está tudo bem, continue vivendo da mesma maneira que você está vivendo, continue assim. Nós vamos nos esforçar para dizer às pessoas: não descanse enquanto você não encontrar uma resposta. Nós não estamos tentando simplesmente assustar as pessoas. Nós estamos tentando tirá-las do trilho do juízo vindouro. Ah, mas você é muito enjoado, né? As pessoas dizem: você é muito chato. Você é um homem idoso, um homem velho. Alguém já disse assim, né? Que eu sou um homem velho. Já falaram isso a meu respeito, irmãos. Você é um homem velho, você vive no passado, as coisas não são mais assim, você está cheio de preconceitos, você não entende a nova geração, as novas tecnologias, as necessidades, os sonhos, os desejos dos jovens. Nós devemos compreender. Você só está tentando tirar dos trilhos porque você quer receber algum dinheiro em troca, né? Imagina, irmão, está vindo o trem, sai daí, você só quer dinheiro. Será que as pessoas conseguem enxergar que é um motivo verdadeiro? Meus irmãos, nós lutamos contra o tempo. Nós lutamos contra o tempo. O tempo passa muito rápido. E todo o nosso viver tem que apontar numa direção. Arrependa-se. Fuja para Cristo. Saia da frente do juízo vindouro de Deus. Se nós, como povo de Deus, nós estamos preocupados com qualquer outra coisa, em rebelião, em fazermos o que a gente quer, nós não temos a ideia verdadeira da essência da espiritualidade. Humildade e contrição, disse alguém. Humildade de espírito são a essência de nossa vida piedosa. A nossa vida é caracterizada pela mudança de caráter, por frutos do Espírito. Nós não podemos estar teimando para continuarmos sendo as mesmas pessoas. Isso não faz parte nem do Velho Testamento, nem do Novo Testamento. A Bíblia diz: a recompensa do pecado é o quê, irmãos? O salário do pecado é a 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 10 e 11. 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 10 e 11. Isso é para os cristãos. Isso é para os cristãos, para mim e para você. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Serão julgadas as nossas motivações, as nossas... Por que você faz o que você faz? Deus está olhando a sua motivação, a razão de você agir assim, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal, assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Motivo da graça de Deus em nossas vidas, o nosso esforço para convencer outras pessoas. Não somos nós que vamos convencer, mas daqui a palavra é persuadimos os homens. Nós fazemos de tudo para persuadir os homens. É por isso que eu amo, irmãos. Eu sempre amei, eu sempre vou amar culto nos lares. Sempre amei, irmãos. E sempre vou amar culto nos lares. Porque é a oportunidade que nós temos de convidar vizinhos e parentes para ouvirem a palavra de Deus. Quando nós sabemos que a maioria deles não vem sentar aqui no banco da igreja, nós temos a oportunidade de fazer um culto em nosso lar e convidar amigos, parentes, e gritar com todos os nossos pulmões, né? Não fisicamente, é claro, mas de todo o nosso coração. Saia dos trilhos. Você está correndo o perigo de partir para a eternidade sem Cristo. E nós devemos orar para que Deus conceda esse aspecto do seu temor em nossa vida. Essa insistência, irmãos. Porque muitos têm vergonha de serem insistentes, de serem continuadamente insistentes com seus familiares. Nós devemos insistir. Atos capítulo 24, nós começamos, né?
a presença desse medo é uma evidência da graça de Deus. Atos capítulo 24 e o versículo 25. Há uma evidência da graça de Deus, aquilo que nos move a nos aproximarmos dele em arrependimento. Mas há uma evidência que não é da graça de Deus, é um medo que é causado pelo pecado. É duvidoso e afasta as pessoas de ouvirem. Versículo 25, e tratando Paulo, ele, da justiça, da temperança, do juízo vindouro, Félix, tremendo de temor, amedrontado, respondeu: sai da minha frente, por agora vai embora. Depois eu te chamo, em outra oportunidade eu vou te ouvir, tendo oportunidade te chamarei. E ele esperava simplesmente receber dinheiro. Aqui, irmãos, não é efetivamente a graça de Deus, mas o pecado presente. Não levou a buscar como aquele homem, que era carcereiro, o carcereiro. O que eu devo fazer para me salvar? Aqui ele só buscou fugir. E o temor a Deus é um aspecto principal da nossa sabedoria. Se nós vivemos em temor, se nós vivemos reconhecendo a santidade de Deus, que Ele tem todo o direito e autoridade para nos corrigir, nós vamos buscar obedecê-lo em amor. E é uma coisa muito interessante na vida dos seres humanos. Eles têm medo de perder, mas eles não têm a coragem de buscar manter. O medo de perder é diferente, irmãos. Porque o medo de perder é só o temor das consequências pelas consequências. Nós vamos ver que há um temor que nos atrai a Deus, nos atrai a uma vida de obediência amorosa, que é um fruto da obra, da graça de Deus nos corações de todos os que participam da aliança do sangue derramado pelo Filho de Deus. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez. Ajuda-nos a termos esse temor. Tu que olhas as nossas mais íntimas necessidades, mas também olhas, ó Deus, para as nossas motivações. Julga-nos, Senhor Deus, mas não na tua ira, não no teu furor. Julga-nos para nos corrigir. Nós temos falhado, temos errado em pensamentos, em ações, mas o Senhor conhece a nossa natureza. Nós te agradecemos porque fomos redimidos. Ó Deus, perdoa-nos, ajuda-nos e guarda-nos para ti mesmo, ó Deus, nos movendo à obediência a cada dia. Livrando-nos do mal e também alcançando aqueles a quem amamos, os quais precisam de arrependimento e de olharem para a cruz e receberem a Jesus como único e suficiente Salvador. É no nome dele que te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém.